mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom estarmos aqui para adorarmos a Deus. O templo está fechado, mas a igreja está aberta na sua alma, na sua vida, na sua casa, no seu coração. Vamos falar com Deus? Senhor, muito obrigado por esta oportunidade tão especial, quando nós nos reunimos, ó Deus, como povo do Senhor, para te adorar, porque o Senhor é o grande Deus, o Senhor é o único Deus, Criador dos céus e da terra, é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o único digno de todo louvor e de toda a adoração. Então nós devotamos ao Senhor, ó Deus, a nossa vida, esse culto, para que seja para a tua honra e para a tua glória nesta hora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos ler aqui a palavra de Deus em Oséias capítulo 3, Oséias 6:3. É um texto que tem marcado muito a nossa vida nesse tempo. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Olha que bênção. Conheçamos o Senhor. E à medida que nós vamos conhecendo a Deus, Ele vai derramando as misericórdias, as chuvas de bênçãos dele sobre nós, e nós vamos percebendo isso, porque Deus cuida de nós em todo o tempo. Diante desse Deus, conforme diz aqui o Salmo 48, o grande Deus, o Deus Criador de todas as coisas, nós vamos orar, nós vamos colocar a sua vida diante de Deus. Senhor, muito obrigado porque grande é o Santo de Israel no meio de nós. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem os teus olhos, ó Deus, abertos para ver todos os filhos dos homens, ó Pai. Observa tudo que fazem, ó Deus, e o Senhor está no teu trono observando tudo. E nós louvamos o Senhor, porque nada passa despercebido aos olhos do Senhor, e nós colocamos essa pessoa que está do outro lado, essa família, Pai, nas tuas mãos. Rogamos bênçãos sobre bênçãos, ó Deus, sobre essa vida, bênçãos protetoras, bênçãos de saúde, bênçãos espirituais, Pai. Nós rogamos, ó Deus, que as misericórdias do Senhor alcancem, ó Deus, esta vida, ó Deus, nesse momento, estas famílias agora, que o Senhor possa derramar as misericórdias sobre a Igreja Batista Boa Fortuna, sobre a nossa comunidade, sobre o nosso município, sobre o nosso estado, sobre o Brasil e sobre o mundo, para que neste tempo seja um tempo para adorar o Senhor, que todas as nossas necessidades sejam supridas em glória por Cristo Jesus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O irmão Wellington e a Valentina estarão agora adorando a Deus através da música. Olá, meus irmãos. Nós queremos convidar vocês para cantar conosco, para louvar ao nosso Deus, pois Ele é a nossa salvação. Vamos confiar nele. Se ao meu lado
confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vives estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vives estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Aleluia. Vamos então nesse momento, vamos agradecer a Deus, nós vamos agradecer a Deus pela sua vida, porque Deus tem te sustentado, vamos agradecer a Deus também pela sua dedicação, você tem dedicado toda a sua vida a Deus, tem dedicado a Deus os seus dons, os seus talentos, vamos agradecer a Deus também pela oportunidade que Ele nos dá de dedicarmos também aquilo que Ele já tem nos abençoado, que são os dízimos e são as ofertas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, porque o que nós estamos agora diante do Senhor, oferecendo ao Senhor, ó Pai, já prova que o Senhor tem nos abençoado, e então nós estamos dedicando isso ao Senhor, para que a obra do Senhor possa se expandir, ó Deus, e possa ser sustentada, ó Deus, através desses dízimos e dessas ofertas. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um que pôde comparecer diante do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nesse momento nós queremos convidá-lo para a palavra de Deus no livro de Juízes, Juízes, capítulo 9. Pode abrir a sua Bíblia aí, por favor? Pode sintonizar a sua Bíblia. Juízes, capítulo 9, a vida é passageira. Pode falar comigo? A vida é passageira. A vida é passageira. Temos vivido dias de incertezas como nunca vivemos nesses últimos tempos, com a chegada do coronavírus no mundo inteiro, no Brasil e mesmo aqui na nossa região. Decretos foram assinados e quase ou até menos de 3 dias, ou de 3 em 3 dias, novos decretos são feitos, revisados, para que atenda às necessidades destes momentos. A ordem é o isolamento, fechamento do comércio, fechamento de templos, fechamento de escolas, discussões políticas estão sendo travadas, mas a pergunta, ela é pessoal e ela precisa de uma resposta pessoal, uma resposta coletiva, uma resposta eclesiástica, ou seja, da igreja. Ela é urgente e ela precisa de uma resposta. O que Deus está falando com o mundo de forma geral? O que Deus está falando comigo? O que Deus está falando com você neste tempo? Qual a resposta daremos a Deus? Sabemos que no livro de Juízes, a frase infeliz e marcante é: não havia rei em Israel, e cada um fazia o que queria. Vemos então no livro de Juízes uma onda de desobediência, de quebra da aliança do povo diante de Deus. O Dr. J. Vernon McGee, ele chama essa onda, ele chama de ciclo vicioso do povo de Deus. Nós vamos chamar aqui dos 7 P's: pecados, punição, prece, preceptor ou libertador, perdão e pacificação. Não é essa a realidade da humanidade e mesmo da Igreja de Cristo nestes tempos de enfrentamento do coronavírus? Não é isso que nós estamos enfrentando nesse tempo? A vida sem Deus, ela é passageira. A vida sem Deus, ela é triste. A vida sem Deus, ela é terrível.
ela é sem paz, sem graça, sem perdão e sem salvação, com um final infeliz. É isto que é a vida sem Deus. Olhando para o livro de Juízes, no capítulo 9, nós vamos tirar algumas lições sobre essa temática. A vida é passageira, mas abordando essa ideia aí, a vida sem Deus é passageira, triste, terrível, sem paz, sem graça, sem perdão, sem salvação, com final infeliz. O que fazer então? Primeiro, vamos pensar que o ser humano, ele é pecador. Olhe para a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 9, os versos de 1 a 6. Nós temos neste texto a figura do ser humano caído. Nós temos nesse texto a figura do ser humano afastado de Deus. Então nós podemos ler aí no livro de Juízes: Abimeleque, filho de Jerubaal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles, ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre eles ou somente um homem? Lembrem-se de que eu sou o sangue do seu sangue. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é o nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de pratas tiradas do templo de Baal-Berite, aos quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios que se tornaram seus seguidores. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou os seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. O ser humano é pecador. É isso que nós vemos aqui nesses 6 primeiros versos. Nós temos aqui a figura de um ser humano caído, sem Deus, sem Cristo, sem perdão, sem paz e sem salvação. Não é esta a descrição de cada ser humano? Aliás, esta não é uma descrição pastoral, mas é uma descrição real, espiritual do ser humano, como proclamou o profeta Isaías: seus pés correm para o mal, ágeis em derramar sangue inocente, seus pensamentos são maus, ruína e destruição marcam os seus caminhos. Juntando com o Novo Testamento, porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus, não há um justo, nenhum sequer. Então a vida sem Deus, ela é passageira, ela é triste, ela é terrível, ela é sem paz, ela é sem graça, ela é sem perdão, ela é sem salvação, com um final infeliz. O pecador não perdoado, não salvo, longe de Deus, vive assim como Abimeleque, uma vida de ganância e cobiça. Não tem amor próprio, não tem temor a Deus, não tem amor ao próximo, como Abimeleque. Abimeleque engana o povo. Abimeleque, ele mata os seus próprios irmãos. Abimeleque comprou pessoas miseráveis. Abimeleque se afundou em pecado. Abimeleque vivia na idolatria dos seus deuses, conforme diz aqui esses 6 primeiros versos. A Bíblia diz o seguinte: há caminhos que ao homem parecem ser bom, mas o final deles são os caminhos de morte. Em que caminho você tem andado, amigo? Em que caminho você tem andado? Será que não são caminhos de morte? Porque o caminho da vida, ele é somente o Senhor Jesus Cristo. É clara a afirmação bíblica quando nos diz o seguinte, que um abismo chama outro abismo. E isso vai acontecendo na vida de Abimeleque e na vida de qualquer pessoa que não busca a Deus e não se converte a Jesus Cristo de todo o seu coração. Ou seja, um pecado cometido hoje, se não arrependido, não confessado e abandonado, abre espaço para pecados ainda maiores. Então, a vida sem Deus é passageira, é triste, é terrível, é sem paz, é sem graça, é sem perdão, é sem salvação, com um final infeliz. O que fazer então? Em segundo lugar, a vida, ela é passageira e o pecador se depara com a voz de Deus. O pecador não perdoado, não salvo,
longe de Deus, cedo ou tarde se depara com a voz de Deus. Olha aí na sua Bíblia, Juízes 9, o verso 7. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Ele subiu ao topo do monte Gerizim. Gerizim é o lugar da voz de Deus. Gerizim é o lugar conhecido como lugar de adoração. E foi justamente neste lugar que Deus fala, que Deus proclama, que Jotão ele se levanta e proclama a verdade. Ele confronta Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E nós lemos então no verso 14 que finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-me à minha sombra, do contrário sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês, Jotão está falando, será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e sua família como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai e mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém, pelo fato de ser irmão de vocês. Se hoje vocês de fato agiram com sinceridade com Jerubaal e sua família, alegrem-se com Abimeleque e alegre-se ele com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Olha só, cedo ou tarde, nós vamos nos deparar com a voz de Deus. E Jotão aqui, ele depois de usar várias figuras, ele finalmente usa a figura aqui do espinheiro, chamando Abimeleque de espinheiro. Abimeleque havia dito o seguinte: vocês vão descansar sobre as minhas sombras. Você já ouviu falar que espinheiro produz sombras? Eu nunca ouvi. O espinheiro ele é baixo, ele machuca as pessoas, ele fere as pessoas, ele oprime as pessoas. O espinheiro mata as pessoas. Esta é a vida longe de Deus. Esta é a vida longe de Cristo, sem perdão, sem paz, sem a vida eterna. O verso de número 21 nos diz que Jotão ele foi para o poço, depois fugiu para Beer e foi morar ali longe de seu irmão Abimeleque. Ele foi ali para o poço, para passar aquela temporada ali livre das maldades de Abimeleque. É assim a vida sem Deus. Como Abimeleque, como os cidadãos de Siquém que se afastaram de Deus. A questão toda é refugiar-se em Deus, ainda que isso seja um poço, mas Deus protege. Mas uma outra verdade que nós queremos dizer para você, e última, é que a vida sem Deus, ela é passageira, ela é terrível, ela é sem paz, sem graça, sem perdão, sem salvação, com um final infeliz. O que fazer? A vida é passageira e Deus tudo sabe, tudo conhece e de nada se esquece. A palavra de Deus, então aí em Juízes, no capítulo 9, o verso 55 a 57, nos diz assim: quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim, Deus retribuiu a Abimeleque a maldade que Abimeleque praticara com seu pai, matando os seus 70 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. Observou a expressão do verso 56? Assim Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara. Verso 57, olha, da mesma forma, Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a maldade. Sabe de uma coisa? Fazia 3 anos que Abimeleque governava sobre Israel. Diz aí o verso 22.
quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque, o rei, e os cidadãos de Siquém, e esses agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Olha, o tempo tinha passado. Talvez muitos até tivessem esquecido da maldade de Abimeleque. Porém, Deus de nada se esquece, pois nada, absolutamente nada, passa despercebido diante do Deus de toda a terra, diante do Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele observa atentamente os maus e os bons. A Bíblia diz também que tudo o que o homem semear, isso também colherá. A Bíblia diz também, não fará justiça o juiz de toda a terra? E Deus, então, ele dá a Abimeleque e aos moradores de Siquém um final infeliz, doloroso, insosso e amargo. Quero falar para você o seguinte: só há final feliz mediante arrependimento e confissão de pecados diante do Rei dos Reis e Senhor de todos os senhores, e o nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, dobre-se diante de Cristo como seu Senhor e como seu Salvador hoje, agora, porque a vida, diz a Bíblia, é como um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece. Lembra de quantos planos a humanidade tinha feito para 2020? Especialmente para março, abril e maio, sem falar nos outros meses. Tudo caiu por terra, não é verdade? Então, para não ter um final infeliz, é necessário arrependimento, mas arrependimento já, porque a gente não conhece o amanhã. É necessário confissão agora, nesse momento, porque nós não sabemos do amanhã, recebendo a vida eterna que há em Cristo Jesus. Eu recebi esse maravilhoso presente da vida eterna e Jesus transformou a minha vida. Faça agora diante de Deus essa decisão, porque a vida é passageira. Arrependa-se dos seus pecados. Entregue a sua vida a Jesus nesta hora. Vamos falar com Ele? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esta palavra que nós acabamos de ouvir. Que ela tenha aplicabilidade e prática na nossa vida, Pai. E nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, colocar cada pessoa agora nas mãos do Senhor. Quem sabe, ó Deus, a pessoa que está tomando a decisão de receber a Jesus como Salvador, salva a vida dessa pessoa. Escreva o seu nome, ó Deus, no livro da vida do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ó Deus, e abençoe então essa vida com a salvação eterna, com a melhor de todas as bênçãos, a bênção da salvação, a bênção da vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Amém. E se você tomou essa decisão, procure uma igreja evangélica mais próxima de sua casa. E se quiser falar conosco, a Igreja Batista Boa Fortuna vai ajudá-lo nessa caminhada nova com Deus. Amém? O irmão Eliton e a Valentina estarão adorando a Deus nesse momento com a música. Irmãos, nós queremos convidar você a ler junto conosco o Salmo 51, versículo 17. A Valentina vai estar lendo. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. O Senhor não rejeitará um coração humilde e arrependido. Vamos nos quebrantar diante do Senhor, pedir perdão, nos arrepender, se necessário for voltar ao primeiro amor. Pela cruz Ele nos chamou, gentilmente nos atraiu. Sem palavras eu me aproximo com o coração quebrantado. Vamos louvar ao Senhor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
participar da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz este amor gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, obrigado, Senhor, eu fui reconciliado. Pela cruz, este amor gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz, agora, Senhor, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Nós queremos dizer a você no final do culto, nesta oportunidade, o seguinte: leia e ouça a sua Bíblia, a palavra de Deus. Lembra que a igreja ela tem uma relação da leitura da Bíblia de março e de abril? Então, se você não tem, peça a nossa secretaria, peça a nossa igreja, nós vamos fornecer para você, mas ouça e leia a sua Bíblia.
Participe também da Semana da Igreja em sua casa, ou seja, da Igreja em sua casa. Nós temos o COC, que é o calendário de oração criativo. Você pode enviar os seus motivos, sejam eles gratidões, pedidos ou intercessões. Nós temos também a SEB, que é a Sala de Escola Bíblica, que acontece na quarta-feira, 7h30 da noite. Nós temos na sexta-feira o PGF, que é o Pequeno Grupo Familiar. Você vai se reunir com a sua família, nossa igreja vai fornecer o roteiro e você vai liderar a sua casa em adoração diante de Deus com a Bíblia aberta ali. Nós temos os ministérios que estão pastoreando ali o seu pequeno grupo também. Nós temos o pastoreio, é uma equipe pastoral que tem ligado para você, tem enviado mensagem de áudio, mensagem de vídeo. Aliás, se você não tem recebido essas mensagens, você é membro ali da Igreja Batista Boa Fortuna, você pode então enviar uma mensagem para a gente, né, para a Igreja Batista Boa Fortuna e dizer: olha, eu não tenho recebido essas mensagens e gostaria de receber. Quem sabe você também não é membro da igreja, mas gostaria de receber essa mensagem. Então mande lá o seu contato, porque a gente vai então mandar para você também estas mensagens e te ajudar também. E tem o pastoreio, que acontece na quinta-feira, que é uma mensagem pastoral para o seu coração. Acesse nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e WhatsApp. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Boa semana a todos e um grande abraço no seu coração.